Boa noite. Boa noite. A Sara e a Tawane parece que elas vão gravar juntas. A Sara ela tá sem internet, então eu pedi para ela gravar um áudio. Se ela mandar o áudio até amanhã, o Thiago coloca dentro da gravação. Uhum. Ou as duas gravarão juntas. Vamos começar falando sobre a Mariana Alcoforado. É Alcoforado ou Alcoforada? É Alcoforado. Concorado. Uns nomes Bom, tão. eu posso começar? Uhum. É, a Mariana Alcoforada, ela nasceu em Beja em 1640. E com 11 anos ela foi obrigada a entrar para um convento. E isso foi o motivo dela virar freira, que foi ela ficar a salvo do bruto conflito provocado pela guerra com a Espanha e para honrar o testamento materno que a nomeava freira do convento da Conceição. E É, Desculpa. pode falar, pode falar. Ela era freira, do convento Nossa Senhora de Conceição em Beja. E eu acredito que ela virou feira pela decisão dos pais dela e tudo mais. Pode continuar, Thiago. Foi, ela foi obrigada. Bom, continuando. E sem ter nenhuma inclinação religiosa, ela foi destinada a uma vida enclausurada, partilhando da sorte de muitas mulheres que eram da sua época, que eram encerradas em conventos por decisão paternal. Aí, tipo, ela ficou famosa, ela ficou conhecida por causa das cartas que ela fazia, destinada ao Marquês Noel Bolton de Chamille. E um dia ela chegou à cidade de Beja, que é um regimento francês, comandado por Frederico de Schomberg, eu acho que é assim que se pronuncia. E ele se encontrava para apoiar o país contra a Espanha na Guerra da Restauração, que foi de 1640 a 1668. E aí, como você falou, ela encontrou um jovem que se chama Noel Bolton e em uma troca de olhares eles já sabiam que eles iriam se apaixonar ali. E aí, se eu não me engano, quando a Lívia estava falando um pouco sobre ela, parece que ela perdeu a virgindade, não foi? Ou não? Ela perdeu o que? Cortou, perdão. A virgindade? Olha, na pesquisa que eu fiz, eu não vi nada referente a isso, não. Gente, eu não lembro. Eu só sei que parece que aconteceu alguma coisa entre. Ah, não, acho que não foi virgindade, mas aconteceu algum beijo, algo do tipo. E aí, a Lívia tinha falado sobre isso na tutoria. E eu não lembro. Ai, que ódio. Enfim, eu só sei que o que rolou entre eles, esse marquês, virou um escândalo pelo fato da família dela ser bastante poderosa, conhecida, né? E aí, ele sai de Portugal usando uma desculpa que o seu irmão tá com uma enfermidade, ou seja, Enfermidade. doente, isso. E aí ele promete mandar buscá-la. E enquanto isso, Mariana faz as cartas. Aqui É, tem uma carta dela, ó. Dona Brits batalhou esses últimos dias para me fazer sair do quarto e cuidando que me distraia lá, me vou a passear à janela de onde se vêem as portas da Ai, Mertola. Desse lugar te vi muitas vezes passar com ares que me enfeitiçariam. Não, feitiçarão. Estava nessa janela no dia fatal em que comecei a sentir os efeitos da minha malfada paixão. Pareceu-me que, embora me não conhecesses, queria agradar-me, persuadir-me e que me tinha distinguido entre todas as que estavam comigo. Imaginei que quando detinhas te dava gosto que olhasse. Não, peraí. Imaginei que quando te detinhas, foi acontecer alguma coisa entre eles. Sabia. Te foi. dava gosto que eu olhasse e te visse melhor, e que ainda admirasse tua destreza quando fazia avançar o cavalo. Tá. Escrevo-lhe pela última vez, amarguei os seus desprezos, ingrato. Fiquei sabendo que estou convencida que é indigno de todos os meus sentimentos e que conheço já de sobra e ruindade do seu natural. Não se preocupe com minha vida, parece-me que pode dar-se por satisfeito pelo mal que me fez. Gostei de si que nenhuma doida e por si desprezei tudo. O seu procedimento não é de uma pessoa de bem. Persegue-me o remorso com duro rigor. Sinto, sem bastantes palavras, a vergonha das ações que me fez praticar. Ouvia dizer bem da sua pessoa e todos se encareciam. Mas enfim, quebrou-se o encanto. Acabou? Ou tem mais Uhum. alguma para ler? Não, acabou. Tá bom. Você percebeu que nessas cartas que eu escrevia sempre tinha esperança no início, depois tinha incerteza e depois tinha convicção de abandono? Isso, tipo, naquela primeira carta lá que eu li, ela tava meio que uma esperança, né? E aí, Foi. nessa agora que eu li, ela já tava certa e com raiva dele, do abandono.
Mas, tipo assim, de certa forma não é muito culpa dele, é mais por conta dos pais dela. Os pais dela, Mas, por quê? uai, porque os pais delas não aceitavam isso, pelo que deu pra perceber. Aí, por conta disso, ele fugiu e deu aquela desculpa lá do irmão dele. Tá, Bom, peraí. ao meu ver, a culpa é um pouquinho dos dois, tanto dele quanto Viajei. dos pais Então dela. tá dizendo que a ida dele pra ver o irmão foi, tipo, algum acordo que os pais dela fizeram com ele pra ele ir embora? Não, não um acordo, mas, tipo assim, ele Não, um acordo assim ficou. entre aspas, tá? Ah, sim, não, então, de certa forma, sim, pra ele ir embora. Ele Pelo que eu tava com medo. entendi, é tipo, pelo que eu entendi, é como se ele tivesse conseguido o que ele queria com ela e aí foi embora atrás de outras. Ah, eu não acho que seja isso, mas Lívia, cada deixa um. nos comentários aí, tá? Enfim, aí por essas cartas que ela fez, né, tipo, depois, quando viram, teve meio que uma questão da autoria, tipo, eles questionaram se foi ela mesma que escreveu pelo fato dela ser mulher, porque as cartas estavam muito bem escritas. Isso que me dá ódio, que raiva. O machismo naquela época era Não, predominante. patriarcal, tá? Não, o machismo também, não deixa de ser É, machismo patriarcal, mesmo. machismo é quase a mesma. Não é a mesma coisa, mas, tipo, naquela época era mais patriarcal. Tipo, eles não conheciam a palavra machismo, eu acho, sei lá. Enfim, vamos pra Gregório. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Atualmente, a maioria das pessoas acha que as cartas foram escritas por Gabriel de Pera, Gabriel de Guilegares, tá certo isso? Guilegares. É isso, foi escrito por Gabriel de Guilegares, um Ah, diplomata e inclusive. jornalista francês. Bom, o Gregório de Matos. Ele foi um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco. E além de poeta, Gregório foi advogado durante o período colonial e foi conhecido como Boca do Inferno, sendo famoso por seus sonetos satíricos e aonde ataca muitas vezes a sociedade baiana da época. Ele criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. E por esse motivo foi perseguido pela Inquisição e condenado ao degredo em Angola, no ano de 1694. Tá. Eu lembro quando a gente estava estudando lá sobre o Uhum. barroco, e aí iniciaram dois estilos de escrita, que era o conceptismo e o cultismo. Você lembra o que é cada, né? Lembro. Brincadeira. Então, as poesias barrocas dele eram no tipo satírica, eróticas, lírico-amorosas e religiosas. E ele também era conhecido como Boca do Inferno ou Boca da Brasa, até porque por causa de suas críticas, né? Aqui tem um pouco da biografia dele. Ele era luso-brasileiro, ou seja, o pai dele era português e a mãe dele era brasileira. Ele foi nascido em Salvador, Bahia, que na época era a capital, e ele vinha de uma família rica de proprietários rurais e donos de engenhos de cana-de-açúcar, empreiteiros e administradores da colônia. Então, ele ingressou no Colégio dos Jesuítas em Salvador e, mais tarde, em 1650, viajou para Portugal, onde ele completou seus estudos. Em 1652, ele ingressou na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde ele se graduou em Direito por 9 anos. Espera, antes era 9 anos para se graduar, Não sei, é uma boa pergunta. Eu não sei. né? Representou Bahia na corte de Lisboa, e aí ele retornou para a Bahia em 1679 e foi nomeado pelo arcebispo Gaspar Barata de Mendonça como desembargador da relação eclesiástica da Bahia. E em 1682 ele foi nomeado por Pedro I de Portugal como tesoureiro-mor de Sá da Bahia. E aí, tipo, as críticas que ele fazia na Bahia e tudo mais, estava rolando uma situação de Bahia e de Portugal na época, que era a crise do mercado de escravo, mas a crise do engenho de açúcar. Tipo, Portugal não estava em decadência. Não, peraí, Portugal estava em decadência, e aí o sistema escravocrata não conseguia mais sustentar a economia da metrópole, o que impunha o Brasil uma série de restrições comerciais para conseguir vantagens. E aí, logo, os senhores do engenho e proprietários rurais brasileiros passaram a enfrentar uma forte crise econômica. E, por outro lado, os imigrantes ricos burgueses vinham de Portugal e comandavam o comércio na colônia, é, dominando o mercado de créditos em outros contratos reais. As consequências do monopólio dos imigrantes piorou a crise dos proprietários rurais e brasileiros, e a hostilidade entre esses dois grupos foi crescendo ao longo dos anos. E aí, Gregório de Matos, tipo, através dessa crise que estava rolando em Bahia, ele se desliga de tudo e passa a viver à margem da sociedade como um poeta itinerante.
e passa a frequentar várias rodas de boêmias. Eu pesquisei o que é boêmias, é tipo um estilo de vida onde você é despreocupado, tipo, não tá nem aí pra nada, digamos assim. Basicamente, ser humano hoje em dia. E aí, então, mas apesar de longe sociedade hipócrita que condena, ele faz parte dela, tipo, você viu que ele condena bastante, né? Bahia e a Uhum. sociedade, e Muito. mesmo assim ele faz parte dela. Hã? Não, tô concordando. Ah, Tá. tá. Opa. E aí ele faz parte dela, e ele ainda também depende da nobreza, e ele vive a custa de favor deles. Então ele critica. E por que ele era chamado de Boca do Inferno? Devido às suas sátiras poéticas, Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno. Seu lado satírico, que entra em contraste com o lado religioso do Barroco, ocorre devido ao fato que o Gregório de Matos nasceu em um meio privilegiado. Tem até uma história, não é uma história, mas não deixa de ser uma história, é uma poesia satírica que conta que uma freira falou que ele tinha um nariz muito grande, e ela até chegou a comprar ele com um pica-flor, que é um beija-flor. E aí ela falou assim: se pica-flor. Aí ela falou isso e ele falou: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Desde que vossa flor me. Meu Deus, é muito errado isso. Metais em minha pica melhor. E isso aí eu acho que se encaixa numa das sátiras. É, como é que eu Isso vou aí dizer? seria um poema erótico, não? E não E, sátiras. não, é uma sátira. Ah, é? Ah, é, sátiras também tem essa parte, eu esqueci lá. Lembrei do classicismo. Acho que foi no classicismo que a gente viu isso. Uhum. E tipo, ele responde isso pra uma freira. E eu duvido que ele não seja igual a outras pessoas, igual você comentou. Aí tá, ele também era muito odiado porque ele criticava e ridicularizava muitos vícios, criticava a Igreja Católica, a nobreza, Acabei de os falar. governadores e tudo mais. E aí, através desse comportamento dele, ele começou a fazer muitas inimizades e perder muitos cargos, por causa dos poemas satíricos, como você falou. E aí as autoridades ficavam insatisfeitas e ele foi acusado pelo promotor eclesiástico por difamar Jesus Cristo e não aceitar as ordens dos superiores, não, e também não querer usar batina e não mostrar respeito. É isso. E aí teve a deportação. Ah, tô quase acabando, tá? Tá bom, eu corto. Aí teve Vai. a deportação dele, que após um texto em que ele fala mal do governador Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, ele foi jurado de morte pelos seus filhos. Gregório, tá, gente? E aí, seu grande amigo, governador-geral do Brasil, Dom João de Alacastro, deportou-o para Angola em 1695. E aí, Luanda, capital de Angola, ele passou a viver e advogar. E aí ele ficou. Ah, ele voltou, tá, pro Brasil, só que aí ele ficou proibido de entrar em Bahia. Então ele morreu em Recife um ano depois. Falando um pouco das obras dele agora, de Gregário de Matos, né? Porque a gente falou da biografia, da deportação dele, do desentendimento e da situação de Bahia e Portugal. E aí tem a poesia satírica, que expõe e crítica sem nenhum pudor à sociedade da época, e também tem a ironia crítica e social. Deixa eu ver aqui se eu acho algum trecho. Um dos poemas dele é A Cidade da Bahia, que é assim: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada parte, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Tá certo? Esquadrinha. Para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desvergonhados, trazidos pelos pés, os homens nobres. Posta nas palmas toda. Meu Deus! Pera, toda a Picardia? Acho que é assim que pronuncia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muitos pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. É isso, minha Isso dicção aqui não é foi uma obra igual a. satírica. Viu, Isso. Tiago? Não, não, isso aqui é um poema. Oi? Isso aqui é um poema. É da obra satírica dele. É um Da poema obra satírica. satírica dele, como eu havia dito. Tá, tá, obrigada. Eu confundi. Tá, falando agora aqui da poesia lírica amorosa, que tem a figura de linguagem oxímoro. Tem a figura de linguagem oxímoro. Tentando lembrar, tá?
Vou falar só isso. Então, a poesia lírica amorosa dele, eu lembro que tem a figura de linguagem de oxímoro. E aqui tem um poema dele, aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Que o coração nascido, pranto por belo olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, fogo convertido. Tu, que é um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogos, como passas abrandemente, não, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Mas aí, que andou amor em ti prudente, pois era, pois era para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente. Permitiu parecer-se a chama fria. Eita, teve uma queda de energia aqui. Cuidado, senão sua internet daqui a pouco acaba. Uhum. Tá usando telefone, né? Ou É, notebook. Ah, tá. Menos mal. tá, continuando aqui. Aí tem a poesia amorosa e e erótica. Tem um poema um poema Amor. amoroso e erótico dele aqui. Necessidade, forças da natureza humana. Não, necessidade, forças da natureza humana. Descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo o mapa, o ar de feia me arrebenta a capa. O gandanho da limpa até a garupa, busco uma freira que me desentupa. A via que o desus às vezes tapa, topo a topando a todo bolo rapa. É bolo, tá? Não sei se é no sentido de comida. Que as cartas lhe dão sempre um chapule. Até que o poema sugere que, ao encontrar uma freira que assacia sexualmente, estaria ele com toda sorte, e assim como quem encontra a chalupa no jogo de cartas. Eu só consigo entender esse poema por causa dessa observação que tá aqui no coisa dela. No coisa da lei. Isso. E aí tem uma poesia religiosa, que é um ambiente formalmente cristão do período barroco, e aí tem pares de oposto, que é culpa versus perdão, e tem poesia para se libertar, que é uma poesia única, forma possível de salvação para o poeta. A salvação entre o poeta e Deus é perante a sociedade e a si mesmo. E pronto. Acabou.